Amados, eu queria falar um pouquinho da palavra de Deus essa noite. A gente está falando sobre casa de sabedoria. Quem tem sido abençoado e se transformado numa casa de sabedoria, diz amém. Estamos trabalhando em cima de 2 versículos bíblicos, Provérbios 9:1 e Provérbios 24:3. A sabedoria edificou a sua casa, e com a sabedoria se constrói a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Temos falado desde a primeira mensagem. Eu pensei que estava na 4ª mensagem, estou na 5ª mensagem, né? Até eu não sei mais, estou até perdido, né? Mas eu queria colocar algumas coisas essa noite, né? Deus, Ele colocou algo no meu coração, que nós vamos ter um ano perfeito, amém, no Senhor, esse ano 2020, amém? Agora, para a gente ter esse ano perfeito, a gente vai precisar construir uma casa perfeita, uma casa inabalável, né? Uma construção inabalável diante do Senhor, amém? E a gente começou falando desde a primeira palavra, temos colocado algumas coisas, que algumas das nossas orações em 2020 não vão ser respondidas, amados, amém? Por que, pastor? E eu falei por quê? Porque Deus está mais interessado em gerar sabedoria, te dar sabedoria, do que resolver os teus problemas através da oração. Amados, Deus, Ele quer isso, porque o propósito final dele, está lá escrito em Efésios. Amados, a nossa escola está baseada nesse versículo. Quando você vê o final da escola, é isso: para que todos cheguem, amém, à estatura de validade perfeita, à maturidade, a como Cristo, refletir a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, amém? E por que, pastor, Deus não quer responder algumas orações? E não vai, porque muitas das vezes a Bíblia mesmo responde. As tuas petições são pedir, mas pedir mal. Petição para seus vossos deleites. São petições, amados, que elas são egoístas, petições individualistas, e que não tem nada a ver, que Deus quer na sua vida, e fazer algo através da sua vida, amém? E Ele não vai responder. Ele prefere gerar em você essa maturidade, do que responder uma oração, amados, que Ele nem está nesse negócio, amém? Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, que você estabeleça firmamentos, fundamentos, alicerces, para que a tua casa se transforme numa casa inabalável, amém? E falamos assim: pastor, qual que é o lucro de eu me transformar nessa casa de sabedoria? Não vou dar os versículos bíblicos, mas toda pessoa sábia terá longevidade de dias, riqueza, honra, e a Bíblia diz assim, e ainda vai ter paz, e vai ter verdadeira felicidade. Esse é o lucro. Pastor, por que eu preciso me transformar também nessa casa de sabedoria? Amados, porque se você não construir essa casa na rocha que é Cristo Jesus, amém? É muito provável que as situações da vida vão tocar a tua casa, e a tua casa vai ruir, a tua casa vai cair. Nós falamos numa mensagem, amém, quando Jesus Ele disse: olha, amém, construa a tua casa, seja sábio, não seja insensato, não seja nécio, meu amado, construa na rocha que é Cristo Jesus, porque vão vir os ventos, vão vir as enchentes, vão vir as tempestades, vão bater com relação à tua casa, e se a tua casa não for uma casa inabalável, uma casa de sabedoria, você vai acabar dançando, áreas da sua vida vão ser destruídas, e aí você vai começar a querer colocar culpa em alguém. Culpa no esposo, culpa na esposa, culpa no casamento, culpa na igreja, culpa no pastor, culpa na vida, culpa no patrão, culpa na tua profissão. E ninguém é culpado, amados. É só nós que não se transformamos naquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos nos transformar, nessa casa de sabedoria, amém? E hoje eu queria colocar mais uma coluna dessa casa. Ela é muito importante, amados. É uma palavra que eu já ministrei na igreja, talvez não dessa maneira, dessa forma, amém? Mas eu sempre falo nesse segmento. A coluna que eu queria colocar hoje, amados, da sustentação dessa casa de sabedoria, se chama identidade. Repete comigo assim: identidade, amém? Restaurando a identidade em Cristo Jesus. Amados, eu sempre falo, eu gosto muito de falar sobre perguntas que, amém, a gente precisa nos chamar a atenção, para nos arrancar da condição onde estamos, e para levar onde Deus gostaria que nós estivéssemos, amém? Essas perguntas são fundamentais, para que você tenha que responder, para você viver a vida que Deus projetou para que você deveria viver sobre a face da terra. Essas perguntas, amém, todos os problemas da sua vida, seja conjugal, seja espiritual, seja financeiro, seja emocional, seja ministerial, ela vem dessas perguntas. E se você não souber responder, é muito provável que você vai ficar aquém, à margem daquilo que é o teu chamado, daquilo que você é vocacionado para realizar sobre a face da terra. A primeira pergunta que você precisa responder é saber: de onde eu venho? De onde você veio? Amém? É uma pergunta também sobre fonte, amados, amém? De onde eu venho?
Segunda pergunta que você precisa responder: por que eu estou aqui? Amém? É uma pergunta, amados, que nós precisamos fazer diariamente. Por quê, pastor? Porque qual que é o propósito da minha existência? Você sabe exatamente qual que é o propósito da sua existência sobre a face da terra? Por que que você veio a essa terra? É uma pergunta, amada, sobre propósito. Terceira pergunta, amém? O que eu posso fazer? É uma pergunta sobre habilidade, amém? Qual é a minha verdadeira capacidade? Qual o que Deus colocou na minha vida que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? E por que, pastor, eu preciso responder essa pergunta? Porque a maioria das pessoas não sabe a sua habilidade. A maioria das pessoas, tem um estudo que diz que 90% das pessoas sobre a face da terra vive abaixo da sua capacidade. Essa é uma pergunta sobre potencial. O que você pode fazer? Amém? Quarta pergunta: para onde eu estou indo? Você sabe exatamente aonde você está indo? É uma pergunta de destino. Você sabe bem onde você está e para onde você está indo? E a quinta pergunta, amados, que eu quero trabalhar com essa pergunta essa noite: quem sou eu? Você pode responder de bate pronto, amém? Se eu perguntasse, amado, quem você é? Você poderia definir quem você é, amém? Quem exatamente você é? Ela parece uma pergunta simples, mas ela é uma pergunta difícil de responder. Por quê, pastor? Porque normalmente nós imitamos outras pessoas. Normalmente, amados, a Bíblia diz que nós deveríamos ser originais, mas nós somos cópias de outras pessoas. Porque nós nos vestimos como outras pessoas, nós falamos como outras pessoas, e nós não somos, amados, quem realmente nós somos. Às vezes nós temos vergonha de expressarmos quem nós somos. Às vezes, amados, nós não queremos mostrar, nos desnudar quem nós somos realmente, pela falta de identidade, pela falta da cura da nossa identidade, daquilo que Deus criou nós para sermos sobre a face da terra. Eu queria trabalhar com essa pergunta essa noite: quem sou eu? Amém? E por que agimos assim, pastor? Porque nós não sabemos quem nós somos. E essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta sobre identidade. Agora você pode perguntar a mim: pastor, por que é importante saber quem nós somos? Eu vou te responder, amados, porque nós nunca nos separaremos. Nós nunca se separaremos, se santificaremos para o propósito eterno, se nós não sabemos quem nós somos. Nós nunca vamos compreender textos bíblicos que dizem assim: sede santo como eu sou santo, se eu não entender quem realmente eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, amados, eu me separo para esse propósito divino. Eu me capacito, eu fidelizo, eu me responsabilizo. Eu sei quem eu sou exatamente sobre a face da terra. A minha identidade em Cristo vai me fazer eu me separar para esse propósito. E quando eu sei quem sou, é apaixonante ser quem você é. É prazeroso ser quem você é. Você chega à conclusão que o melhor lugar que você poderia estar é no centro da vontade de quem você é, de Deus em sua vida. Você não vai querer ser ninguém além do que você mesmo, quando você sabe quem você é. A geração que nós temos visto é uma geração imitadora, é uma geração cópia, é uma geração que quer ser o que os outros são, porque não sabe quem elas são. Uma geração que quer ser um Neymar, uma geração que quer ser um cantor sertanejo. São gerações, amadas, que estão debaixo do seu potencial, estão abaixo da sua identidade, abaixo da sua capacidade. São pessoas que não conseguem ser elas mesmas, porque quando elas se defrontam, elas se confrontam com elas mesmas, a crise da sua identidade faz com que elas se depreciem, e elas não querem ser elas mesmas, elas querem imitar, elas querem copiar. Porque é muito mais fácil você copiar, você imitar, do que você se inspirar para que você possa criar, para que você possa ser aquilo que Deus chamou você para ser. Por isso eu quero declarar essa noite: você não é o que você acha que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus criou você para ser, amado. Amém? E se você não entender isso, e se você não responder essa pergunta, você vai viver debaixo da opinião dos outros, você vai viver debaixo da expectativa dos outros, você vai viver à margem de quem você é, e você vai se frustrar, porque você vai ver que a vida é frustrante, amados, se você não dar um sentido para ela.
E se você deixar a vida te levar, ela vai te levar a lugares talvez que você nunca gostaria de estar. Mas quando você sabe quem você é, você não vai a qualquer lugar, você não faz qualquer coisa, você sabe exatamente o que você faz, porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu queria que você colocasse a mão na pessoa de maneira profética, coloca no ombro dela e diz assim, pergunta para ela, você sabe quem você é? Vira para o outro lado e pergunta para outra também, você sabe quem você é? Quem está entendendo a palavra essa noite diz amém. Queria falar um pouquinho sobre autoimagem, autoaceitação, tudo a mesma coisa. O que é autoimagem, pastor? É aquilo que eu penso de mim mesmo, é uma autoavaliação que eu faço de mim mesmo. Eu sinto a meu respeito, amém? Pastor, por que eu tenho que ter uma identidade firmada em Cristo Jesus? Porque pessoas com uma autoimagem deficiente, deturpada, encontram enorme dificuldade de se relacionar com pessoas, se relacionar com situações, com a sociedade em geral, mas principalmente, amados, com o seu chamado, e não consegue encontrar o seu destino profético. Amados, isso é muito perigoso para nós que declaramos que somos crentes e cristãos. Quando eu tenho uma autoimagem deficiente e deturpada, amém? Eu tenho muito problema de me relacionar, eu tenho muito problema de me encontrar dentro do meu chamado, e eu tenho muito problema de ver o que Deus quer de mim e encontrar-se no meu destino profético, amém? Agora, veja só que interessante, amém? Por isso que precisamos ter um equilíbrio emocional, e sabemos quem nós somos, amém? Ainda mais nós que precisamos refletir a imagem e a semelhança de Cristo sobre a face da terra. Quando Jesus ele diz para nos conformarmos à imagem e à semelhança, amados, ele está falando que eu e você precisamos expressar isso. Mas como que nós podemos expressar isso? Como que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Cristo, se nós não sabemos nem quem nós somos? Não sabemos nem qual é o nosso chamado, não sabemos nem qual é a nossa vocação, não sabemos, amados, nem qual que é o nosso potencial, não sabemos nem qual é o nosso destino, não sabemos nem qual é o nosso propósito. As pessoas não vão, amados, nem enxergar e nem nos acompanhar. Por isso eu quero declarar de uma vez por todas, nunca mais quero falar isso na igreja, nunca, acho que é muito, né? Agora, você não é o cocô do cavalo do bandido, mas você também não é o quarto da trindade, amado. Amém? Amém? Pastor, quer dizer, não se ache, mas não se rebaixe. Olhe para a pessoa da e diga assim, não se ache, mas não se rebaixe. Amém? Você não é essa coisa que você acha que é, mal cheirosa, mas você também não é aquela coisa toda, amém? Amados, e se você não entender isso, é muito perigoso, porque você vai tocar em coisas que não deveria tocar, você vai falar coisas que não deveria falar, você vai viver de acordo com coisas que você não foi chamado para viver. Mas quando você tem uma autoimagem equilibrada, amados, amém? Você não vive a quem e nem à margem, você vive no centro, no equilíbrio, naquilo que Deus chamou você para fazer, amém? Sobre a face da terra, amém? Olha só que interessante, qual é o autoconceito que você tem de si mesmo? Essa pergunta que o Espírito Santo muitos anos atrás fez para mim. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Você consegue definir quem você é? Amém? Através das suas experiências passadas, presentes, amém? Expectativa futura. Por quê, pastor? Porque a maior tragédia, amados, na vida, não é a morte, mas é a vida. É uma vida sem propósito. O problema nosso, amado, a tragédia não é a morte, é a vida. É você empurrar na vida, é você levar a vida, empurrar com a barriga a vida, não dar um sentido da vida, não viver a vida como deveria ser vivida, digna de ser vivida. Não é a morte, amados, a morte não é, mas é a própria vida. Porque se você não vive debaixo de um propósito, você não está vivendo, você está vegetando. A maior parte das pessoas na face da terra, e eu creio que é o maior problema dos crentes e da humanidade, amém? São pessoas que em vez de dar um sentido na vida, deixam a vida lhe levar. Elas fazem tudo, elas vêm à igreja, elas trabalham, mas elas não sabem por que elas nasceram, ou para que elas nasceram. E aí, amados, quando nós não sabemos responder essas perguntas, a gente entra numa crise. A gente entra na crisálida, né, como a lagarta que a gente sabe. A gente entra dentro daquela crisálida e precisa sair uma borboleta lá de dentro.
Só que a gente fica, cara, numa luta interior. Porque daí, amados, existem oportunidades, existem situações, e a gente é colocado em situações, e a gente se sente inadequado, a gente se sente impotente, a gente se sente abaixo de potencial, e a gente, cara, não se encontra. E muitas das vezes a gente se afasta, a gente rejeita até o chamado, porque a gente não entende quem nós somos. Mas aí Deus começa a chamar a gente, chamar a atenção da gente, fazer um autoexame de quem nós somos. E a gente começa a caminhar e a descobrir quem nós somos. E quando nós somos curados da nossa identidade, Deus vai nos usar, porque somos curados para servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Quem quer ser usado por Deus diz amém. Amém. Infelizmente tem pessoas que chegam com 70 anos de idade e ainda não sabem por que vieram a essa terra. Contei essa manhã, eu ministrava em Goiás, no retiro de jovens, e era retiro de jovens, mas estava mais de 30 pastores lá, tinha gente de tudo que é jeito. E eu falei sobre identidade, amados. No final do culto, um senhor veio me abraçar, chorando. Ele tinha 70 anos, por sinal. Amém? Não foi encomendado isso, mas ele tinha 70 anos, exatamente, ele falou para mim. E ele me abraçou, ele falou: pastor, hoje o Senhor, através da sua mensagem, me deu um sentido para a minha vida. Porque eu achava que eu não tinha mais nada para fazer sobre a face da terra. Sabe, amados, não foi somente isso que tocou quando ele falou para mim, mas eu sabia o que estava por trás daquilo que ele estava falando. Porque dentro dele, amados, existia até um espírito de suicídio, um espírito de arrancar a vida, um espírito de dizer: olha, se eu morrer aqui, não vai fazer falta, se eu morrer aqui, não vai acontecer nada, se eu morrer aqui, tranquilo, tanto fez como tanto faz, porque eu não tenho propósito mesmo. E quando nós não encontramos o sentido da vida, amados, a nossa crise de identidade, ela começa a gerar coisas dentro da gente, e a gente, cara, não consegue viver a vida digna de ser vivida. E a gente vem, cara, amém, essas perguntas, essas frases, começa a colocar algo dentro do nosso coração, e a gente vai perceber, amados, que Deus, ele ainda tem um plano. Não depende de intelectualidade, não depende de idade, depende de chamado e de você se responsabilizar por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem entende isso diz amém. Pastor, por que é importante saber quem eu sou? Vou colocar algumas coisas, poucas coisas essa noite para você poder entender. Primeiro, porque se eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Vou falar de novo. Se eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E o problema é que o futuro desconhecido, amados, ela produz alguns sentimentos na minha vida e na sua vida. Como, pastor? Medo, insegurança, angústia. Por quê? Porque eu não conheço o meu destino. Hoje de manhã eu falei um pouquinho, amados, que tem uma coisa que a gente morre de medo: na morte. Quem tem medo de morrer aqui diz amém. E a Bíblia diz que você vai morrer seco e reganhado. A Bíblia diz assim lá em Eclesiastes: e lá para aquele lugar que você vai, não tem obras, não tem projetos, não tem sonhos. Ele diz assim: não adianta você projetar um monte de coisa e não aplicar isso na sua vida. Tu vai morrer e não vai acontecer nada. E a gente morre de medo da morte. Amados, eu já fiz quanto velório que eu já fiz, quanta gente que eu já enterrei, amém, ali. E eu vendo nego ali, às vezes, e quando você vai enterrar alguém, cara, que mais ou menos tem a tua idade, aí pavorou de vez, amados. Aí você faz sinal da cruz, reza Ave Maria, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, é o raio, cara. E você faz: afasta de mim esse cálice, Senhor, tomara que não, Senhor, pelo amor de Deus, me livra. E assim, por quê? Porque é o medo do desconhecido, nós temos medo da morte. Só que, cara, tinha alguém na Bíblia que tinha uma identidade firmada em Cristo, chamava apóstolo Paulo. Um dia ele chegou, cara, já tinha combatido o bom combate. Ele falou assim: Senhor, a morte para mim é lucro. Eu estou preparado, me leva. Eu prefiro morrer contigo do que ficar nessa terra, Senhor. Agora, quem de nós poderíamos fazer essa pergunta ou falar com Deus dessa maneira? Nós temos medo, amados. O medo nos traz essa insegurança. E por que nos traz? Porque nós não sabemos quem nós somos. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos para onde vamos. Não sabemos. E isso, cara, atrai algo para a minha vida e para a sua vida ruim. Agora, se você é curado da crise de identidade na sua vida, você não tem medo da morte. A morte é galardão para mim e para você. Quem entende isso diz amém. E daí eu não entendo por que, amados, se eu não sei quem sou, eu não entendo por que as coisas
me acontece, e eu vivo reagindo às situações da vida, e não caminhando conforme a vontade divina, não dando um sentido para a vida. Agora, se eu sei quem eu sou, os temores e as inseguranças vão embora. As primeiras coisas são eliminadas da minha vida e da sua vida. Amado, isso vai embora. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Eu vivo, cara, na esperança. Eu vivo em outro patamar com Deus, amados. Eu não vivo pelo que eu vejo, não vivo de maneira natural. Eu não vivo pela racionalidade. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é daquilo que eu espero. Eu não sei você, eu e você, mas nós esperamos pela eternidade, amados. Nós precisamos viver com um pé na eternidade. Tudo que eu faço aqui hoje precisa ter um pé na eternidade, porque senão as coisas dessa terra vão me envolver e vai me mundanizar. Elas vão me aprisionar em conceitos que o espírito do mundo tem para promover na minha vida e na sua vida, amados. Amém? Agora, amados, se eu sei quem eu sou, os temores e inseguranças vão embora. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Então, primeira pergunta, amém? Pastor, por que é importante saber quem eu sou? Porque se eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Segundo, se não sei quem sou, eu não sei com quem eu vou. Olha a pessoa do lado e diga assim: se você não sabe quem você é, você não sabe com quem você vai. Amados, isso é muito perigoso para nós como cristãos. E para os jovens piorou a situação. Por quê, pastor? Porque qualquer coisa ou todos me arrastam. Amados, todos me oferecem coisas que eu não sei dizer a quem dizer sim e a quem dizer não. Amém? Eu sou tomado pelo espírito da Maria vai com as outras. Amados, quando eu não sei quem eu sou, é porque eu tenho problema de caráter. Quando eu não sei quem eu sou, é porque o meu caráter tem falha nele. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa me leva, e me leva para um lugar horrível. Quem está entendendo diz amém? Amém. Por isso que eu preciso ser curado. Amém? Por quê? Porque não sei a quem seguir. Quando eu não sei quem sou, eu não sei a quem seguir, a quem escutar, a quem imitar, a quem me fixar. Eu não sei, amados. Porém, se eu sei quem eu sou, eu sei sem confusões com quem eu vou, a quem escutar e a quem imitar. Amados, é uma separação. Eu acho tremendo quando a gente tem essa identidade firmada em Cristo. Eu contei hoje de manhã, eu queria contar de novo. Eu já separei muitas pessoas, muitos líderes. Eu levantei líderes, mas muitas das vezes, quando eu levantava eles, a primeira coisa que acontecia, se afastava as pessoas deles. E eles chegavam para mim: pastor do céu, o senhor não acredita, depois que eu fui separado para ser líder, fui separado para ser pastor, as pessoas se afastaram de mim. Eu falei: normal, amados. É a rejeição batendo na porta da sua casa. E por que é assim? Porque quando você tem uma identidade firmada, você não anda com qualquer um. Você não conversa com qualquer um. Você não confia com qualquer um. Você sai do meio do povo, amados. Águia não caminha com pardal. Águia caminha no lugar mais alto. Aquilo que você vê, os outros não vê. Aquilo que você enxerga, os outros não enxergam. Aquilo que você fala, muitos não entendem. Por quê? Porque Deus sacou você. E Deus tem um plano, um propósito, um chamado na sua vida tão grande, que Ele não pode deixar você ser influenciado pelo povo. Ele te leva a um lugar mais alto. E Ele precisa levar você a ver aquilo que Ele está vendo. E Ele vai te sacar muitas das vezes desses lugares. Mas isso não é ruim, é bom. É bom. Porque a gente não pode viver, amados, somente, amém, em comunhão com as pessoas. A gente precisa viver em comunhão com o Senhor. Eu saio, amados, de uma solidão para entrar numa solitude com Deus. E eu começo a me relacionar com Ele em outro patamar. Quando eu tenho uma identidade firmada e o meu chamado é muito grande, amados, a primeira coisa que Deus faz comigo e com você, Ele saca você do meio do povo para te levar para Ele, para se relacionar com Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E Deus vai começar a derramar uma unção específica na sua vida. Ai, pastor, isso é tão chato. Não, você não precisa de pessoas. Você não precisa de gente bajuladora do teu lado. Você não precisa de pessoas batendo nas tuas costas. Você precisa da unção do Espírito Santo, amado. Porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai querer estar nesse lugar. Isso independe de pessoas, isso depende de comunhão, isso depende de quem está do seu lado. Só depende de quem está dentro de você, quem habita em vós. Amados, é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Amém? Quando a gente, cara, sabe quem a gente é.
Porque depois nós não vamos ficar refém da opinião alheia. Você não fica refém das escolhas das pessoas. Você não se importa com o que elas digam. Você não se importa com o que elas falem. Você não se importa com o que elas te critiquem. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, amado. Agora, quando não tem uma identidade, qualquer coisa me fere, qualquer coisa me divide, qualquer coisa me tira, qualquer coisa, cara, me magoa, qualquer coisa me deixa a mim. Essa semana Deus me deu uma frase, até coloquei essa frase num WhatsApp, numa resposta. O Senhor falava assim para mim, dizia assim: filho, o cristão perdoador, ele sempre será feliz. Amém? Agora, o cristão que não perdoa, não existe. Porque ele não é cristão. Vou tomar uma água, fica tranquilo. O cristão que não perdoa, não existe. Porque ele não é cristão. A base do cristianismo é o perdão. Vocês estão comigo essa noite? Quem está gostando da palavra diz amém. Duvido e odó. Amados, agora eu vou contar um segredo. Eu estava com saudades da igreja. Hoje eu fazia 2 domingos que eu não pregava, amados. Não sei se para você como é que funciona isso, mas para mim, cara, meu Deus do céu. Eu estava com saudade, não sei se vocês estavam de mim, mas eu estava de vocês, amém? Só olhar essa carinha assim e ver assim, aquele ponto de interrogação em cima da sua cabeça, não tem, cara. É demais de maravilhoso. E eu quero tomar um exemplo de Moisés essa noite, amém? Quero falar de um homem que passou o que passou, amados, amém? E ele é um exemplo para nós, por quê? Ele não deixou que as circunstâncias ferissem a sua autoimagem. Ele não deixou, amados, que as circunstâncias ferissem a sua identidade. Vai lá comigo, Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Eu não quero me demorar, que hoje nós temos ceia. E vai ser 11, 23. Olha o que a Bíblia diz sobre Moisés. A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum. Profetiza na pessoa do lado e diga assim: você não é uma pessoa comum, amados. Fala para ele assim: você é muito louco. Fala para ele assim, que Deus só usa os loucos, amém? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu, amados, é uma questão de preferência, ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é o invisível. Uau! Aqui está falando sobre fé. Amados, Deus deseja nos usar tremendamente. Quem quer ser usado por Deus diz amém? Agora, para Deus nos usar, Ele precisa nos curar. Vou falar de novo. Para Deus nos usar, Ele precisa nos curar. Para quê, pastor? Para que a gente venha servir Ele com maturidade. Para que a gente venha, amados, servir a Ele com direção. Amados, não tem como, amém? Deus quer nos usar. Agora eu não posso usar Deus. Eu tenho visto muita gente usando Deus. Muita gente falando que Deus disse, quando Deus nunca falou nada. Muita gente falando que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus fez. E Ele não tem feito nada, nem falado, nem usado. Mas a geração que tem uma identidade, ela é usada por Deus. Ela é um canal de bênçãos para as suas gerações. Amém? Quer dizer, Deus ele só usa gente curada. Agora veja que interessante, o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi o maior líder, amados, amém, do Antigo Testamento. Ele liderou os escravos hebreus para fora do Egito. Foi o homem que Deus entregou os 10 mandamentos. Um tremendo líder, ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, a pergunta é, por que Deus usou Moisés? A resposta é simples, porque ele sabia quem ele era. Amados, Deus não pode usar gente que não sabe quem ela é. Deus ele não quer abusar da sua vida, Ele quer usar a sua vida. Ele não quer, amados, que você seja um cavalo simplesmente, como a gente vê no espiritismo ou na macumbaria. Ele quer que uma geração curada,
Uma geração que tem uma identidade, amados. E quando você sabe quem você é. E por que você precisa saber quem você é para ser usado? Porque daí você vai ser usado por Deus e não usar Deus sobre as situações. Amados, é isso a geração. Se eu não sou curado, eu não tenho a bagagem, o respaldo para ser usado. Agora, se eu sou curado, com certeza você vai ser usado. Deus vai curar você essa noite em nome de Jesus. Amém. Amados, por isso que, amém, Moisés, ele teve duas crises de identidade. A primeira crise de identidade de Moisés foi da infância até a sua criação. Amados, está ali em Êxodo 2, de 1 a 10. Foi quando ele nasceu, do seu nascimento até a sua criação. A gente conhece bem a história. Amém? Havia um decreto do rei, onde todos, as crianças, os homens deveriam, ser lançados no rio, e deveriam ser mortos naquela época. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés, eles lançam a criança no rio, a filha de Faraó pega ele para criar, no fim ela paga um salário para a própria mãe criar ele, e ele é criado dentro, amados, amém, da filha de Faraó, dentro do palácio do rei. Agora veja que interessante, amados, nessa crise de identidade. A primeira crise de identidade de Moisés, ele teve que tomar uma decisão importante. O quê? Quem ele era? Ele tinha que responder para ele mesmo. Quem ele era? Ele era um escravo hebreu? Ou ele era filho da filha de Faraó? Quem ele era, amados? Amém? Por quê? Porque ele tinha consequências tremendas na sua vida e também através da sua vida para tomar. Ele poderia muito bem dizer, olha, e fazer de conta, sou filho da filha de Faraó. E continuar vivendo a vida, amém? Ele podia decidir viver essa vida debaixo desse legado do Egito. Ele seria um cara famoso, teria todo o dinheiro do mundo, ele teria tudo o que desejasse, amados. Mas a Bíblia diz que, amém, ele admitiu as suas raízes hebraicas, amém? E ele retornou a viver como escravo. Moisés, amados, a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado por quem ele era, do que viver uma vida que não era digna de ser vivida, e não era vida para ser vivida sobre a face da terra. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes nós queremos viver algo que nós nunca fomos chamados para viver. E se você preferir viver essa vida que não é a vida que Deus chamou você para viver, essa escolha tua pode até produzir riqueza, essa escolha tua pode produzir até fama, essa tua escolha pode produzir algumas coisas que nessa terra a sociedade vai aplaudir. Mas aqui dentro, vai haver um vazio na sua alma, uma frustração de você não viver aquilo que Deus chamou você para viver, que você não escolheu para viver, que é o teu chamado, a tua identificação, a tua vocação, aquilo que Deus trouxe você para a face da terra, para poder promover o seu reino sobre a face. Quem entende isso diz amém. Amém. Amados, Deus usou Moisés porque ele recusou a ser alguém que ele não era. Amém? Ele recusou a viver uma mentira. E a decisão de Moisés afetou a vida inteira dele. Ele disse, eu sei quem eu sou um escravo hebreu, eu sei quem eu sou. E através dali as decisões dele começaram a promover o encontro dele, amém, com o seu destino profético. Moisés recusou que qualquer amigo, qualquer pessoa mudasse a sua identidade. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe qual que é um dos maiores problemas, amados, que nós temos hoje? Geralmente, nós tentamos imitar alguém que não somos e nunca seremos. Agora a pergunta é que o Espírito Santo fez para mim lá em casa. A vida que você está vivendo é a vida que Deus projetou para você viver? Faça essa pergunta para você essa noite. A vida que você está vivendo é a vida que Deus criou, projetou para você viver? Responda. Amados, o maior problema da humanidade, talvez dos crentes, é que nós não sabemos quem nós somos. E daí que nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos de acordo com a expectativa de outras pessoas. Quando nós não sabemos de acordo com quem nós somos, nós vivemos, amados, amém, com o que as pessoas esperam que nós sejamos. E nós vivemos, amém, para agradar os outros. Mas Deus fez você para ser você. Deus não deseja que você seja outra pessoa. Porque se você for outra pessoa, você vai se frustrar. Se você imitar outra pessoa, você vai se frustrar. Se você querer ser outra pessoa, aquilo que Deus não chamou você para ser, com certeza você vai se decepcionar. E você nunca vai atingir aquilo que Deus gostaria que você atingisse sobre a face da terra.
para não esquecer. Coloca a mão na pessoa do lado e pergunta para ela: quem você é? Pergunta para ela. Quem está entendendo a palavra essa noite diz amém. Amém. Amados, você pode tentar imitar, você pode ser uma cópia carbono, você pode ser como essa pessoa, vestir como essa pessoa, falar como essa pessoa, cheirar como essa pessoa, mas você nunca será como essa pessoa. Nunca, nunca. É por isso que lá em Salmo 109, 15, 16, a Bíblia diz assim, amados, olha só: tu me formaste antes de eu ter nascido, os dias que o Senhor me desse para viver, foram todos registrados no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Sabe o que ele está dizendo, amados? Ele falou assim: olha, antes de você ser criado, todos os seus dias já estavam projetados por mim. Deus disse para mim e para você. Ele diz assim, que antes que você, amém, teu pai e tua mãe tivessem uma boa ideia, vamos dar uma essa noite, desculpa eu falar assim, amém? Porque você acha que você, um dia meu pai e minha mãe não tinha nada que fazer, deram uma lá e saiu eu aí, ó. Antes daquele dia, ele diz assim, antes de tudo isso, eu projetei, eu formei, eu já tenho tudo aqui, ó, formado, o que eu quero e o que eu espero de você. Sabe o que ele está dizendo? Que nenhum de nós, amados, foi criado sem intenção. Nenhum de nós sobre a face da terra. Se você está aqui respirando, só pelo fato de você estar respirando, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te criou, amados, para qualquer coisa. Deus te criou para um chamado, algo singular, algo individual para a sua vida. E que se você não encontrar, ou não se encontrar, é muito provável que você está vivendo a vida de alguém. E aí você vai se frustrar, vai se decepcionar, e as pessoas vão esperar coisas de você que nunca vai acontecer. Você vai viver a vida de alguém, de uma outra pessoa. E aí, amados, é muito triste a gente viver aquilo que nunca fomos chamados para viver. Mas quando você tem curado a sua identidade, você vai estar no centro da vontade de Deus. E vou falar de novo: você nunca vai querer viver além do que a sua própria vida, porque você nunca vai se satisfazer, nunca vai ter prazer, nunca vai ser apaixonante, nunca vai ser, amados, gostoso, prazeroso, do que você ser aquilo que você foi chamado para ser. Quem está entendendo diz amém. Amados, antes mesmo que você nasceu, Deus planejou todos os dias da sua vida. Por isso que o aborto, amados, ele é pecado. Porque quando há um aborto, é uma sabotagem ao plano divino. Nós não sabemos quem, cara, que foi concebido, porque foi concebido intencionalmente de maneira divina. Você não sabe quem que você está matando, amado. Você não sabe quem que você está matando. Talvez você está matando um novo apóstolo Paulo sobre a face da terra. Talvez você está matando o próximo profeta de nações. Talvez, amém, alguém está matando alguém, porque as pessoas olham de maneira natural, de maneira racional, vamos arrancar. Mas de maneira espiritual e de maneira divina, Deus criou você intencionalmente para um propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Por isso que eu não posso abortar, amados. Porque não podemos deixar, precisamos levantar a placa contra o aborto. Porque nós estamos sabotando um plano divino, um propósito divino sobre a face da terra. Amém? Amém? Eu declarei, através dessa palavra, o que é ter sucesso na vida, amados? Sucesso é ser o que Deus me fez para ser e não tentar ser alguém que eu não sou. Eu tenho uma frase de Billy Graham que ele fala bem assim, olha o que Billy Graham falava: o sucesso aos olhos de Deus é a fidelidade ao seu chamado. Quem quer ser bem sucedido sobre a face da terra diz amém? Seja fiel ao seu chamado. Amém? Sucesso na vida é ser bem sucedido naquilo que é o seu chamado. Agora, qual que é o maior fracasso na vida, pastor? É ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem um monte de gente bem sucedida sobre a face da terra, mas tem um monte de gente, cara, que aqui dentro dá um vazio na sua alma. Por quê? Ela foi bem sucedida naquilo que Deus nunca chamou ela para fazer. Não é o seu chamado, não é a tua identidade, não é o teu compromisso com Deus. Amém? Amém, amados? Amém. Talvez você está tentando ser como ou viver de acordo com as expectativas de alguém, mas você precisa conhecer a sua identidade e descobrir quem você é. Amém? Pastor, por que eu devo conhecer a minha própria identidade?
para que você não fique refém da opinião dos outros. Por que eu tenho que conhecer bem a identidade? A falta de identidade te leva a um labirinto chamado busca por aprovação alheia. Quando eu não sei quem eu sou, amados, eu fico buscando a aprovação alheia. Eu fico com medo com o que os outros podem pensar de mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que estou na minha casa, mas tudo que as pessoas pensam de mim tem algum tipo de valor. Eu fico preocupado com o que os meus vizinhos vão pensar. Eu fico preocupado com o que o meu pai pode pensar. Eu fico preocupado, mas eu não me preocupo com o meu chamado. Agora, quando eu tenho uma identidade, amados, aquilo que os outros pensam de mim não importa. Aquilo que os outros pensam de mim, a opinião dos outros não tem valor para mim. Por quê? Porque eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, amados. Agora, quando não tem, qualquer coisa, cara, que fale, que digam, qualquer crítica, qualquer coisa me desalinha, qualquer coisa me divide, qualquer coisa me deixa para trás, qualquer coisa eu quero deixar de fazer, de me responsabilizar. Mas quando eu sei quem eu sou, a minha casa é inabalável perante Jesus Cristo, perante a obra, perante aquilo que eu vou passar na vida. Amém? E eu quero colocar aqui a segunda crise de Moisés. Eu quero orar em cima disso, amados. Moisés teve duas crises. Primeira, da infância até a sua criação. A segunda crise eu quero encerrar, da juventude até assumir o seu chamado. Vai lá comigo com Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Vai dar tempo de nós orar hoje e chorar um pouquinho, amém? Eu escolhi até um hino para você chorar hoje. Só para você não achar, né? Falar, pastor, vocês não cantam aquelas músicas que tocam na alma da gente. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Ei, Deus de maravilha. Êxodo 3, 7. Ainda bem que vocês dão risada, amados. Eu em Goiás, eu fazia essas brincadeiras, ninguém sorria. Eu fiquei pensando, será que eles sabem o que eu estou fazendo ou falando? Acho que nunca mais eles vão convidar eu para vir nessa igreja. Mas depois eles falaram que gostaram, pelo menos, né? Eu orei, Senhor, traz algumas pessoas, pelo menos para dar um feedback para mim. Senão eu vou ficar com crise na minha identidade. Êxodo 3, olha lá comigo, versículo 7, amados. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha só, Deus olha dos céus e fala: estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos feitores, porque conhecia as suas dores. Portanto desci, olha só, amados, Deus vai descer para livrar a mão dos egípcios, para fazê-los subir dessa terra, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra dos cananeus, heteus, amorreus, jebuseus, heveus. Olha o versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. E agora olha a palavra profética para Moisés: vai, Moisés, imediatamente eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Deus precisava levantar um líder, amados, amém, para liderar o seu povo, e ele escolhe Moisés. E olha que interessante, Moisés olha para a sua condição, como eu e você olhamos muitas das vezes, amém, e ele faz a pergunta: quem sou eu? Era a maneira como ele se sentia com ele mesmo, com relação ao seu chamado, com relação à sua identidade. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, amém, eu não posso, Senhor, eu não consigo, o Senhor errou a pessoa, não sou eu sou o menor, eu sou a menos capacitada. Quem sou eu, Senhor? Ele estava dizendo, amados, é assim como Moisés, muitas pessoas têm dito não para muitas coisas de Deus, daquilo que Deus tem pedido para você. Como Moisés, muitas pessoas dentro das igrejas têm dito não, ou feito essa pergunta: quem sou eu? O Senhor, Ele quer que a gente vá além de nós mesmos, amados, amém? O problema é que coisas grandes, o problema, amados, é que o chamado, ele nos assusta. O problema é que quando nós olhamos o chamado, e olhamos nossa condição, e nós olhamos, amados, amém, o abismo que existe entre isso, nos assusta, nos traz medo, nos traz um sentimento de incapacidade, de inadequação. Somos paralisados pelo medo.
Mas Moisés, ele foi colocado na mira divina. Olha para o teu irmão e diga assim: você foi colocado, fala para a pessoa do outro lado, na mira divina, para ser alguém. Deus olhou para mim e para você e disse: vai dar boa, que nem os jovens falam, vai dar boa. Eu, pastor? Quem sou eu? Eu moro ali na Vila Nossa Senhora da Luz, no Berlândia. Quem sou eu, pastor? Falo glória e aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu? Agora, amados, veja que interessante, um pouco antes Moisés tinha sido provado por Deus pela rejeição. Olha lá comigo, o povo rejeitou a sua liderança. Êxodo 2:11, a Bíblia diz assim, olha lá: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já adulto, saiu a visitar seus irmãos e atentou para o árduo e exaustivo trabalho que era obrigados a fazer. Ele viu um egípcio sendo espancado, e amém, ele espancava um hebreu, um homem de seus irmãos. Ele olhou de um lado para o outro, não tinha ninguém, mata o egípcio, esconde ele na areia. Mas no dia seguinte, 2 homens hebreus estavam brigando, e ele disse ao agressor: por que você fere o teu próximo? Ele faz parte também da mesma nação que nós, você também é hebreu. E olha no 14, diz assim, ó: o qual disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Quem você é, Moisés? Amados, é como se voltasse lá atrás. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem você é para querer nos liderar, Moisés? E a Bíblia diz que Moisés fugiu, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu. Repete comigo: fugiu diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Amados, quando nós somos rejeitados, quando nós não entendemos o nosso chamado e não sabemos quem nós somos, nós fugimos, nós nos escondemos. Agora deixa eu falar de maneira profética: tem muita gente escondida dentro da própria igreja evangélica. Tem muita gente se escondendo. Você sabe quanto tempo Moisés se escondeu? Do dia que ele foi rejeitado da sua liderança, até ele de encontro para o seu chamado, 40 anos. 40 anos se passaram. E ficava aquelas perguntas: quem sou eu? E a outra pergunta: quem você é para se constituir líder, para se constituir juiz sobre nós? Quem sou eu? 40 anos, amados. Vem, nasce o primeiro filho, amém, de Moisés, Gerson, que era a simbologia do peregrino. Deus, ele vem novamente e fala para Moisés: Moisés, eu não me esqueci de você, como eu não me esqueci do meu povo que está cativo. Vou usar você, Moisés. E ele de novo: quem sou eu? Mas quem sou eu, Senhor? Amados, Deus está interessado em nos usar, e Ele vai insistir nisso. Olha para o teu irmão do teu lado e diga: Deus vai insistir na sua vida, porque Ele tem um chamado sobre a sua vida. Vou falar de novo. Muitas vezes nós vamos se sentir inadequados, temerosos, medrosos, inferiores, mas é esse o tipo de gente que Deus ama usar. É esse tipo de gente que Deus vai usar. É esse tipo de gente que Deus vai confundir a sabedoria humana. São os desprezíveis, são os que não são para confundir os que são, são os despreparados, são os rejeitados. São esses, amados, que Deus vai usar, porque Ele vai encher do seu espírito e vai te capacitar, vai te curar para servir a Ele. Primeiro Deus cura a nossa autoimagem, amém, a nossa crise de identidade. Depois Ele vai nos usar na sua obra. Amados, ainda bem que Deus acredita em nós. Ainda bem. Quem sou eu, Senhor? Êxodo 3, quem sou eu, Senhor, para me apresentar, amém, diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Versículo 12, assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo, Moisés. Esta é a prova de que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Que deverei dizer a eles? Deus afirmou para Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amados, interessante que Moisés faz uma pergunta: quem sou eu para libertar Israel?
Mas Deus estava dizendo para Moisés, e ele responde essa pergunta: Moisés, não importa quem você é, importa quem está contigo, filho. Moisés, não importa quem você é, importa se eu habito em vós. Não importa, Moisés. Amados, é tão interessante que Moisés é a figura clara da igreja, porque a Bíblia diz que mesmo depois de tudo isso que ele passou, amados, amém? A Bíblia diz que Moisés, ele era gago. Agora se imagine um cara que queria diante de Faraó arrancar uma geração, amém, diante de Faraó gago. E ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, porque eu creio que quando ele falou quem sou eu, ele falou assim: sou eu. Amados, ele falou assim: Senhor, me cura da minha gagueira. Tu quer me usar, tu quer que eu vá diante de Faraó, tu quer que eu seja uma autoridade, mas desse jeito, Senhor. Deus falou assim: não vou te curar, Moisés. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer que Arão fale por você. Leva Arão junto com você, para você entender, Faraó, que se eu usar você, somente você de maneira individual, você vai se achar o Deus, você vai se corromper. Mas quando você estiver indo de encontro, você e Arão, você vai entender que a igreja de Cristo, ela é corporativa, ela é uma comunhão, que ninguém tem algo para fazer de maneira sozinha. Você não é um cavaleiro solitário, Moisés. Tem alguém que tem parte, que faz parte do seu chamado. Olha a pessoa do lado e diga assim: você faz parte do meu chamado. Vira para o outro lado e diga assim: você também faz parte do meu chamado. Agora, se você perguntasse para mim: pastor, quem sou eu? Eu quero te responder essa noite: você não é o que você pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Quem sou eu, pastor? 3 versículos bíblicos para você pegar aí. Você é um filho escolhido por Deus, Efésios 1:4, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Você é um filho desejado por Deus, Efésios 1:5, e Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem sou eu, pastor? E eu encerro: você é um filho amado por Deus, Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Você é meu filho amado por Deus. Dá a maior salva de palmas também para Jesus esta noite.